Queridos irmãos da primeira igreja de Abaetetuba, querido pastor Alvino, neste dia especial, Deus me dá a honra de levar uma reflexão, uma pequena mensagem aos meus queridos irmãos desta igreja e de outras da região amazônica. Eu quero dizer para todos que desejamos dizer o tema da nossa reflexão: enfrentando tempestades. O nosso texto é em Mateus capítulo 8, capítulo 8 de Mateus, de versículo 23 a versículo 27. Queridos irmãos, na viagem dessa nossa vida terrena, enfrentamos em muitas ocasiões barreiras e tempestades. Por sermos humanos, diante dos ventos contrários da vida, nos sentimos frágeis e temerosos. O medo às vezes nos arrasta e nos assombra, levando-nos também ao desespero e à insegurança. Experimentamos os dissabores que os discípulos enfrentaram naquele dia apavorante. A situação, queridos irmãos, que enfrentamos hoje no presente é comparada à situação que os discípulos enfrentaram na travessia do Mar da Galileia, aquela tempestade monstruosa que quase os fazia perecer com seu barquinho indo a pique. Só que eles se esqueceram que Jesus estava ali. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Esse aspecto nos mostra a humanidade de Jesus. Ele era 100% homem. Ele cansava, ele dormia, ele se alimentava, ele tinha sede, como nós sabemos. E aqui ele dormia. Mas os discípulos ignoravam isso, que ele estava ali. Então há verdades especiais para todos nós aqui nesse texto. A primeira verdade está lá no versículo 23. Diz assim: então, entrando eles no barco, seus discípulos o seguiram. Seguiram a Jesus quando ele entra no barco. Imaginem vocês, Jesus primeiramente entrou e os discípulos o seguiram naquele barco. Eu estive lá no Mar da Galileia o ano passado. É um mar enorme, é um dos maiores lagos de água doce do mundo. E as tempestades são constantes ali, no período das tempestades. E Jesus estava lá. Mas os discípulos seguiram a Jesus naquele mar que se encapelou, que veio com tantas ondas bravias, pelo vento, pela tempestade, a sossobrar-lhe a vida. Mas Jesus estava lá. Devemos seguir a Jesus, porque às vezes ele nos faz atravessar o mar, e nesse mar da vida há tempestades, há furacões, há procelas, há borrascas. Enfrentamos hoje em dia uma situação dessa no mundo todo, quando o vírus que está alastrando o mundo, está matando milhares de pessoas, infectando milhões de pessoas, também nos assola. Meus queridos irmãos, a primeira verdade é seguir a Jesus. Não importa, vamos segui-lo. A outra verdade que eu quero abordar é que enfrentamos realidades que a gente não pode negar, são fatos. E os discípulos enfrentaram essa realidade quando eles estavam realmente sobre o Mar da Galileia. Jesus estava ali com eles. O mar se agitava, o mar se encapelava, as ondas se tornavam bravias e Jesus estava no barco. O importante é isso. Diante da realidade de todas as aflições pelas quais passamos, Jesus está conosco. Não devemos temer, mas devemos expor a Ele essa realidade.
O discípulo diz: mestre, não se te dá que pereçamos? Meus queridos irmãos, eles estavam enfrentando a realidade e expuseram em oração, em clamor, essa realidade. Não vamos fingir que esse vírus é qualquer uma doencinha. Ele é um vírus perigoso, às vezes o tememos porque é invisível, vocês sabem disso, aos olhos humanos, aos olhos nus, mas vamos dizer a realidade da nossa vida. Se estamos com medo, com temor, com dúvidas, com incertezas, vamos clamar a Jesus. A outra coisa que eu vejo é que quando clamamos a Jesus, Ele às vezes, antes de nos atender, nos repreende. Por que sois assim tímidos, homens de pequena fé? Jesus repreendeu os discípulos porque eles estavam duvidando do seu poder, estavam duvidando de que Ele estava ali. Queridos irmãos, a outra verdade que aprendemos aqui é que devemos reconhecer o poder de Jesus. O que o mestre faz? Ele acorda e repreende o mar, repreende o vento, e tudo se fez bonança. E os discípulos agora dizem: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Nós sabemos quem Ele é. Ele tem poder sobre sua criação. Ele criou todas as coisas. Vamos confiar. Se Ele está no barco da nossa vida, não devemos temer. Parece estar dormindo, mas Ele não dorme. Como Deus que é, depois da sua ressurreição, da sua glorificação, Ele já não dorme mais. A Bíblia diz lá no Salmo: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Nós temos mais privilégio do que os discípulos, porque temos conosco um Deus que não dorme. Jesus não dorme, Ele ouve o nosso clamor e atende a nossa súplica. Vamos reconhecer o seu poder. Ele tem poder sobre o mar, tem poder sobre esse vírus maldito que tem levado tantas pessoas, esse vírus que tem infectado milhões de pessoas. Vamos confiar em Jesus. Ele está conosco, não devemos temer. Queridos, Deus possa abençoar a esta querida igreja, a esse querido pastor, a todos nós nesses dias difíceis. Amém.